Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, importante e que vocês precisam ficar atentos sobre ele no que diz respeito a possíveis questões no Enem, ok? Então falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos e vamos iniciar com uma explicação bem simples sobre o conceito básico, né? O que significa, o que são os ciclos biogeoquímicos. Então, vejam só, os ciclos biogeoquímicos, eles representam o que nós chamamos de ciclagem dos nutrientes. Então, os ciclos, eles demonstram a forma como os nutrientes, que são tão essenciais para a constituição dos seres vivos e, consequentemente, para a sobrevivência deles na Terra, o que inclui a nossa. Então, esses ciclos explicam como que esses nutrientes tão essenciais para a gente e para todos os seres, perpassam pela natureza e pelos seres em si, como eles vão dos seres para o ambiente e como eles retornam do ambiente para os seres, ok? Então, bio por quê? Porque envolvem transformações que ocorrem com a participação dos seres vivos, ok? Gel, porque a origem de todos os elementos está associada à composição básica da superfície da Terra. E químicos, porque esses ciclos acontecem por meios de reações químicas, que envolvem alguns processos que nós iremos conhecer agora. Primeiro ciclo que nós vamos falar, ciclo do carbono. E para falar do ciclo do carbono, nós vamos falar logo da fotossíntese, porque a fotossíntese é o processo por meio do qual o carbono é retirado da atmosfera pelas plantas e utilizado para a produção de moléculas orgânicas. Ele vai constituir moléculas orgânicas que são fabricadas no decorrer do processo da fotossíntese. Então, o carbono, né, ele é essencial na constituição de todas as moléculas orgânicas, consequentemente, é importante para todos os seres vivos, e ele é removido da atmosfera na forma de dióxido de carbono e utilizado, né, para a produção de compostos orgânicos. Então, a absorção do carbono atmosférico e a sua transformação em compostos orgânicos, que é realizado pelas plantas, pelas algas, pelas cianobactérias, né, é realizado por esse processo que nós chamamos de fotossíntese. Tá? E esse processo de retirada do carbono atmosférico é o que a gente chama, por meio da fotossíntese, é o que a gente chama de fixação do carbono ou sequestro do carbono. Uma vez retirado da atmosfera, o carbono passa a circular pela cadeia alimentar na forma de moléculas orgânicas. E a devolução dele para o ambiente vai acontecer por meio do processo de respiração e também por meio da decomposição da matéria orgânica. A imagem representa um pouco o que eu acabei de explicar para vocês. Ela representa, então, o ciclo do carbono. Observem que o gás carbônico, né, que está na atmosfera, ele é retirado dela por meio da fotossíntese, que pode ser realizada pelos vegetais, né, no ambiente terrestre, pode ser realizado também por algas, pode ser realizado por cianobactérias em ambiente aquático, certo? Então, o processo da fotossíntese é o processo que sequestra, que remove carbono da atmosfera. E esse carbono ele vai ser, então, reorganizado e utilizado na constituição dos compostos orgânicos, que, a partir dos vegetais, entram na cadeia alimentar, passando, então, para outros seres, ok? E desses seres,
de todos eles, o carbono vai ser devolvido para a atmosfera por meio do processo de respiração. Enquanto a fotossíntese remove carbono da atmosfera, a respiração devolve. Respiração que pode ser realizada tanto pelos seres vivos aquáticos quanto pelos terrestres. Outros processos que devolvem gás carbônico para a atmosfera, nós temos a decomposição da matéria orgânica e nós temos a combustão, tá? A combustão do petróleo, do gás natural, do carvão, tá? Então, no ambiente terrestre, na Terra, grande parte do carbono é encontrada em compostos minerais, como nos carbonatos e nos depósitos orgânicos fósseis. Exemplos de depósitos orgânicos fósseis temos o carvão mineral, o petróleo e também o gás natural. A queima, como eu disse agora há pouco para vocês, desses depósitos fósseis, a combustão libera o carbono no ambiente, assim como a oxidação dos carbonatos presentes nos compostos, que são compostos minerais. Já no ambiente aquático, o ciclo do carbono ele sofre algumas modificações, ok? O carbono, o dióxido de carbono, em contato com a água, produz ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é, então, ionizado, e a ionização dele produz bicarbonatos e carbonatos. Observem que esta reação é uma reação que está em equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, à medida que a quantidade de dióxido de carbono aumenta no ambiente aquático, vai acontecendo aqui, a reação vai se deslocando para a direita. Acontece, consequentemente, a produção do ácido carbônico, do bicarbonato e dos carbonatos. À medida que ele diminui, a reação inversa acontece. À medida que a concentração dele diminui, a reação inversa, então, acontece. Já com relação ao ciclo do oxigênio, que nós temos? Bom, o oxigênio ele é vital, né, para a produção de energia, é um dos principais elementos que é utilizado para a produção de energia por uma grande parcela de seres vivos. E essa energia é, então, vital para a sobrevivência dos seres e para várias funções. Então, os átomos de oxigênio, eles estão nos mais variados compostos minerais e também nos compostos orgânicos, né? Mas o oxigênio livre, que é a forma assimilável pelos seres e utilizado na produção de energia, depende da fotossíntese para que a sua disponibilização na atmosfera ocorra. Então, uma vez que a fotossíntese acontece, ela não só remove o carbono da atmosfera, como ela lança na atmosfera o oxigênio. É por isso que os dois ciclos do carbono e do oxigênio, eles estão muito associados, né? São muito conectados. Ele é produzido, o oxigênio, durante a construção de moléculas orgânicas. Então, a fotossíntese acontece, o objetivo da ocorrência da fotossíntese é a construção de moléculas orgânicas, e nesse processo ocorre, então, a produção e a liberação na atmosfera do oxigênio. Ele é consumido quando essas moléculas, as moléculas orgânicas, são oxidadas na respiração ou na combustão. Então, por meio do processo de respiração e combustão, oxigênio vai ser consumido. Por meio do processo de fotossíntese, ele vai ser produzido e liberado. Então, como eu disse há pouco, o ciclo do oxigênio está muito relacionado
ao ciclo do carbono. Então, parte do gás oxigênio da atmosfera combina-se com metais do solo, por exemplo, com o ferro, e formam óxidos. Já na estratosfera, parte dele é transformada em ozônio, com o auxílio, com a participação dos raios ultravioletas do Sol. Então, os raios ultravioletas com um comprimento, né, menor que 200 nanômetros são utilizados na presença do oxigênio. A reação acontece e ocorre a produção do ozônio. Já os raios ultravioletas, que têm um comprimento de onda entre 200 e 300 nanômetros, são utilizados a partir com o ozônio, né? Reagem com o ozônio e produzem oxigênio. E esse equilíbrio na estratosfera, produção de ozônio a partir de oxigênio, produção de oxigênio a partir de ozônio, com o envolvimento, com a participação dos raios ultravioletas, é o que ajuda na constituição e organização da camada de ozônio, né? Uma barreira de proteção tão essencial para conter os raios ultravioletas, né? Então, a camada de ozônio em equilíbrio, ela funciona como um filtro protetor para a Terra, retendo cerca de 80% de toda a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Aqui no esquema, gente, nós temos a forma como o oxigênio é lançado na atmosfera e como ele é removido dela. Então, o oxigênio ele é lançado na atmosfera através da fotossíntese, realizada pelos organismos fotossintéticos, ou pelos autotróficos, plantas, algas, cianobactérias, realizam fotossíntese e lançam o oxigênio na atmosfera. E ele é removido dela pela combustão, pela respiração e pelo processo de decomposição da matéria orgânica ou de excretas. Já com relação ao ciclo da água, o que temos? Então, sabemos que a água ela é fundamental para os seres vivos. E ela é fundamental por vários motivos. Por exemplo, ela possibilita a ocorrência de reações químicas importantes a nível celular, né? Então, reações de hidrólise. Ela ajuda a regular a temperatura corporal e ela também facilita o transporte de substâncias. Cerca de 71% da superfície da Terra é recoberta por água, tá? Desse total, 97% da água está contida nos oceanos, ou seja, a maior parcela dela é salgada, o que dificulta a utilização pelo ser humano, porque a água dos oceanos ela tem um percentual elevado de sais, inapropriado, então, para o consumo, né? 2% da água do planeta está no estado sólido, né? Geralmente nas regiões próximas aos polos e no topo das montanhas, né? E a localidade, a dificuldade de acesso, inviabiliza a utilização dessa água aqui para consumo pelo ser humano. Já a água doce, que é uma água própria, adequada para o consumo humano, e nós utilizamos com diversas finalidades, no estado líquido, ela é encontrada nos rios, nos lagos, nas represas e também infiltrada no solo e nas rochas. E corresponde a cerca de 1% do total de água doce do planeta, tá? E o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ele também pode ser assim chamado, ele depende muito da energia solar, tá? Então, todo o movimento da água, né, entre a atmosfera e organismos, depende da energia solar. A energia solar, ela desempenha, então, um papel importante no ciclo da água, né? A água em estado líquido, constante nos rios, nos lagos, nas represas, ela sofre evaporação e penetra, então, na atmosfera.
Nas camadas mais altas da atmosfera, também nas mais frias, esse vapor de água, ele se condensa e ele forma, então, as nuvens. As gotas de água nas nuvens são tão pequenas que a turbulência e as correntes de ar mantêm-nas flutuando, né? Quando várias gotas se juntam, elas podem ficar pesadas para se manter no ar e se precipitam na forma de chuva, na forma de neve ou na forma de granizo, tá? Uma vez que a chuva acontece por escoamento superficial dessa água, pode então ocorrer a formação dos rios, dos lagos, e ela pode ainda voltar para o oceano. Ou ela pode infiltrar no solo e formar os lençóis freáticos, ou lençóis subterrâneos, né? Quando bem extensos, formam o que a gente chama de aquíferos. A imagem representa um pouco do que eu acabei de explicar para vocês sobre o ciclo da água. Então, o ciclo depende da energia do Sol. A energia permite, então, a evapotranspiração, a energia solar permite, então, a evapotranspiração da água, mudança dela do estado líquido para o gasoso, que se condensa nas camadas mais altas e mais frias, constituindo as nuvens. Quando elas ficam pesadas, densas, essa água então retorna, ela condensa e retorna na forma de chuva, que pode escoar, né, aumentando o volume dos rios, constituindo rios, lagos, que pode infiltrar, constituindo os lençóis, né? E esse ciclo se mantém, então, dessa forma. Lembrando que o ciclo ele pode ser dividido, então, em curto e longo. Curto, quando ela passa por meio desse processo que eu falei para vocês, né? Do estado líquido para o estado gasoso, condensa, volta novamente para o estado líquido, né? Evapora, condensa, retorna na forma de chuva. Então, esse é o ciclo curto da água. E o longo é quando ela perpassa pelo organismo humano, né? Além de perpassar do ambiente para a atmosfera e retornar para o ambiente, ela também passa pelos seres, né? Através da cadeia alimentar. E sai também do organismo dos seres através da urina, né, das excretas, do processo de decomposição. Então, esse é considerado um ciclo longo. Já o ciclo do nitrogênio, extremamente importante para a constituição dos seres vivos, um dos pontos que vocês precisam muito ficar atentos no que diz respeito ao quesito questão Enem. O nitrogênio entra na constituição de substâncias como as proteínas e os ácidos nucleicos. Falando em ácido nucleico, nós lembramos de quem? DNA e RNA. Então, esse elemento é essencial para a constituição de proteínas e ácidos nucleicos, consequentemente, para a constituição das células e dos seres vivos. Ele compõe 78% da atmosfera, né, é estável, porém, a maioria dos seres vivos não pode utilizá-la diretamente, não consegue remover diretamente o nitrogênio da atmosfera, como a gente faz, por exemplo, com o oxigênio, né? Nós conseguimos remover da atmosfera diretamente oxigênio e utilizá-lo no processo de produção de energia. O nitrogênio, ele constitui nossas proteínas e ácidos nucleicos, mas a gente não consegue removê-lo diretamente da atmosfera. Como então adquirimos nitrogênio? Através da cadeia alimentar, na forma de aminoácidos. E uma vez que a gente consegue, né, ingere esses aminoácidos, eles então contêm nitrogênio, que passam então a constituir proteínas e ácidos nucleicos, ok? Então vamos entender como então o nitrogênio chega pela cadeia alimentar para a gente, né? Então, os vegetais, eles só conseguem usar o nitrogênio na forma de amônia ou na forma de nitrato. Eles também não conseguem utilizar o nitrogênio atmosférico. Quem consegue fazer isso são apenas algumas bactérias, tá? Que são chamadas de fixadoras de nitrogênio. Elas têm uma enzima
específica chamada de nitrogenase, e essa enzima, então, consegue fazer com que essas bactérias retirem o nitrogênio diretamente da atmosfera, transformando-o em amônia, forma, então, assimilável pelos vegetais, tá? Já os animais, como eu disse, eles aproveitam o nitrogênio na forma de aminoácidos e recebem ele por meio da cadeia alimentar. Então, o ciclo do nitrogênio, ele envolve algumas etapas, nós vamos conhecê-las. A primeira é a fixação, quando ele é removido diretamente da atmosfera. A segunda é a chamada amonificação, que é a produção de amônia. A nitrificação, tá? A produção de nitritos e nitratos. E a desnitrificação, quando os nitratos são convertidos em nitrogênio atmosférico e devolvidos mais uma vez para a atmosfera. Fixação do nitrogênio ocorre a transformação do nitrogênio atmosférico em amônia. Quem faz isso? Algumas bactérias, certo? Por quê? Porque elas têm uma enzima chamada de nitrogenase que permite que o processo aconteça. E o processo pode ser resumido nessa reação química. Nós temos 2 moléculas de nitrogênio atmosférico que reagem com 6 moléculas de água. Olha aqui a água participando de reação química, como ela é essencial. Ciclo longo da água, né? Produzindo 4 moléculas de amônia e 3 de oxigênio. Essa amônia, ela pode ser incorporada às substâncias orgânicas ao combinar-se com o gás carbônico e formar, então, aminoácidos. Já a fixação do nitrogênio, ela é realizada por bactérias chamadas, então, de fixadoras. E essas bactérias, elas podem ser encontradas no solo e também podem ser encontradas na água. Aqui alguns exemplos de gêneros de bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E também de cianobactérias, que também podem fixar nitrogênio. O primeiro gênero aqui no estoque é um gênero que engloba as cianobactérias. Aqui, o segundo gênero, bactérias que pertencem ao gênero Azotobacter, Clostridium e Rhizóbio. Este último gênero possui bactérias, é constituído por bactérias que se associam, que podem se associar às raízes de algumas plantas, como as leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, o amendoim, e podem formar esses nódulos que vocês podem observar aqui na imagem, tá? Nesses nódulos ocorre, então, a fixação do nitrogênio, a conversão dele em amônia. Parte desse amônia é utilizado pela planta, parte é deixado no solo. E, em contrapartida, a planta produz compostos orgânicos e devolve para a bactéria. Então, aqui ocorre uma troca, né, de benefícios, que é o que a gente chama de mutualismo, tá? A bactéria se beneficia e a planta também se beneficia aqui nessa relação. Como a relação é estabelecida entre a raiz de uma planta e uma bactéria, ela é a relação aqui pode ser chamada também de bacteriorrisa. Risa vem de raiz. Já a amonificação. Bom, uma parte da amônia do solo origina-se a partir da fixação do nitrogênio, que eu acabei de mostrar para vocês. Só que nem toda amônia é produzida por meio da fixação do nitrogênio, né? Outra parte da amônia, ela pode ser formada a partir da decomposição de proteínas, a partir da decomposição dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados que estão presentes em cadáveres e também em excretas. Então, todo o processo de decomposição de cadáveres, de excretas, que é realizado por fungos, por bactérias e por outros organismos decompositores, também auxilia
na produção da amônia, e esse processo é, então, chamado de amonificação. Já a nitrificação. A nitrificação é o processo em que ocorre a transformação da amônia em nitrato, e pode acontecer em duas etapas. A primeira é chamada nitrosação. Nessa primeira etapa, na nitrosação, a maior parte da amônia ela não é absorvida pela planta, e sim ela é oxidada em nitrito. E essa oxidação é realizada por bactérias, que são chamadas bactérias nitrosas. Uma vez produzido o nitrito, acontece então a segunda etapa da nitrificação, que se chama nitratação. Na nitratação, os nitritos, produzidos na primeira fase, né, formados então pelas bactérias chamadas de nitrosas, eles são liberados no solo e são oxidados por outros grupos de bactérias quimiosintéticas, chamadas bactérias nítricas. Nesse processo, essas bactérias oxidam os nitritos e formam-se, então, os nitratos. Os nitratos é que são absorvidos e são utilizados pelas plantas na síntese das suas proteínas e dos seus ácidos nucleicos. E pela cadeia alimentar é que elas vão passar para o corpo dos animais, né, na forma de aminoácidos. A última etapa, a desnitrificação, né, ela acontece na ausência do oxigênio, ou seja, em ambiente anaeróbio, em que bactérias vão utilizar o nitrato disponível no solo para oxidar compostos orgânicos e para produzir energia. Uma parte dos nitratos do solo vai ser, então, convertida novamente, transformada novamente em nitrogênio atmosférico, e vai retornar, então, para a atmosfera. Exemplo de bactéria que faz isso, as bactérias chamadas de pseudomonas denitrificans, ok? Dessa forma, fecha-se o ciclo de nitrogênio e estabiliza-se a taxa de nitrato no solo, né? Não vai ficar ali em excesso, ok? Para finalizar, a imagem que representa o ciclo do nitrogênio, né? Está aqui na atmosfera, né? Bem distribuído na atmosfera, mas não é assimilável, né, o nitrogênio atmosférico pela maior parte dos seres. Somente as bactérias chamadas de fixadoras, né, conseguem, com a ajuda de enzimas, remover o nitrogênio da atmosfera, tá? E transformá-lo em amônia. A amônia, ela já pode ser assimilada pelas plantas, mas a maior parte da amônia ela é convertida em nitratos, que é a forma, né, preferível pelas plantas para utilização do nitrogênio. Então, a amônia ela pode ser produzida tanto pelas bactérias fixadoras, quanto através da fixação do nitrogênio, quanto por bactérias, fungos e outros organismos decompositores, através da decomposição de restos orgânicos de excretas, no processo chamado, então, de amonificação, né, em que o nitrogênio, a amônia presente ali em proteínas, em ácidos nucleicos, vai ser, então, pela decomposição devolvida ao solo. Essa amônia, então, presente no solo, ela é, então, utilizada por bactérias nitrosas e ela é, então, transformada em nitritos, processo chamado de nitrosação, né? Começando aqui a terceira etapa do ciclo de nitrogênio, que é a nitrificação. Os nitritos são, então, utilizados pelas bactérias nítricas no processo de nitratação para produzir nitratos. Os nitratos são, então, absorvidos pelas plantas e pela cadeia alimentar são absorvidos por outros organismos, incluindo aqui os animais, tá? Os nitratos podem ainda
ser consumido pelas bactérias desnitrificantes no processo de desnitrificação. Essas bactérias vão utilizar os nitratos em reações de oxidação para produzir energia, ao tempo em que nitrogênio atmosférico é produzido e liberado na atmosfera, ocorrendo então um equilíbrio no ciclo e o encerramento dele, ok? Bom, gente, então esses são os principais elementos. Fiquem atentos a questões, busquem questões do Enem que tratam sobre os ciclos biogeoquímicos e até a nossa próxima aula. Bye, bye!